da Escritura, das 5 solas, né? E hoje eu gostaria de sair um pouquinho da nossa série de mensagens que a gente estava trazendo acerca do livro de Hebreus, para falar sobre um tema que tem a ver com a reforma. A gente poderia fazer uma exposição aqui de cada um desses pontos aqui, né? Ficar várias semanas trazendo a importância da reforma, mas eu gostaria de falar de algo que tem a ver com o que a gente já tem trabalhado. O livro de Hebreus traz Jesus como o grande sumo sacerdote. A gente tem visto isso nas últimas semanas. Jesus é o sumo sacerdote solidário, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E hoje eu gostaria de falar também de um sacerdócio que foi nos dado. Uma das questões que a reforma trouxe para a gente é que o sacerdócio não está privativo ao clero ou às pessoas que são evangelistas, pastores, mas que o sacerdócio é o sacerdócio geral de todos os crentes. Ou seja, todos nós somos chamados como sacerdotes e sacerdotisas, né, do nosso Deus. E por meio da palavra de Deus eu gostaria de lembrar dessa verdade e trazer uma breve exposição do texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É um texto que a gente conhece, né? Onde o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz que ele nos constituiu, Jesus nos constituiu reino, sacerdotes para Deus, para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O que esses dois textos têm em comum? É justamente trazer a lembrança e a verdade de que todos nós somos chamados como sacerdotes e sacerdotisas de Deus, e diante dessa verdade nós temos algumas responsabilidades. Então, quando a gente faz um panorama bíblico acerca do tema do sacerdócio, né, a gente tem falado um pouquinho do livro de Hebreus, mas quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, a gente vê que o sacerdote ele ficava distanciado, ou o povo ficava distanciado de Deus por meio dos sacerdotes. Isso porque o sacerdote era aquele que fazia a intermediação entre o homem e Deus. O sacerdote era uma espécie de mediador que ensinava a lei, mas que também oficializava os ritos religiosos, os cultos e as oferendas e sacrifícios do povo judeu, do povo judaico. Então, os sacerdotes, de acordo lá com o livro do Antigo Testamento, né, só poderiam vir através da linhagem da tribo de Levi. No entanto, o fato de alguém vir da tribo de Levi não fazia necessariamente sacerdote, uma vez que para ser sacerdote ele precisava ser chamado por Deus. Como diz em Hebreus 5,4, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, o sacerdote era um homem escolhido da linhagem de Levi, né, da linhagem da tribo de Levi, para representar o povo diante de Deus. Esse sacerdote, então, ele tinha uma honra especial e desempenhava esse papel diante do povo, diante de Deus, né? E, além disso, o sacerdote, ele também precisava ser separado, consagrado, ter um trabalho especial. Isso significava que esses sacerdotes, eles precisavam viver uma vida não comum, mas uma vida separada, exclusiva e santificada para Deus. Tanto que as suas vestes, as vestes sacerdotais eram vestes específicas, é toda uma ritualística por trás dessa figura do sacerdote.
E não apenas isso, ele deveria apenas ter uma moralidade, uma santidade diante de Deus, ser um chamado por Deus, ele não poderia ter defeito algum. Diz o livro de Levíticos, capítulo 21, que qualquer deformidade ou contaminação já era um motivo para alguém não ser escolhido como sacerdote de Deus. Então não poderia ter problema na visão, ser coxo, ser calvo, né? Então a maioria dos sacerdotes, dos pastores hoje já não entrariam dentro da descrição ali do Antigo Testamento, porque havia uma série de requisitos para que alguém fosse considerado um sacerdote diante de Deus, né? No entanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, a ideia de sacerdócio, embora ela continue no judaísmo, a gente vai ver que o cristianismo traz uma nova ideia de sacerdócio. Isso porque apresenta em primeira instância Jesus como o sumo sacerdote maior do que qualquer outro sacerdote da linhagem levítica, araônica, aquele que nos representa diante de Deus, se solidarizou com o ser humano e é o grande sumo sacerdote. Então Jesus é o sacerdote por essência do Novo Testamento, aquele que cumpriu o ofício do sumo sacerdote. Mas também os cristãos são chamados a participarem desse sacerdócio que se expressa principalmente por meio da adoração, do serviço e do testemunho. Então, como a gente leu aqui, 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real. E essa palavra é para todo crente, para todo cristão, não para aqueles apenas que foram escolhidos como sacerdote dentro da linhagem de Levi, mas para todo cristão. 1 Pedro 2,5 diz que vocês também como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais e agradáveis por meio de Jesus Cristo. A gente é chamado, edificado casa espiritual, para nós sermos sacerdotes santos diante de Deus. E a gente já leu também aqui o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, que também diz que nós fomos chamados para o seu reino, a fim de que fôssemos sacerdotes. No entanto, na Idade Média, essa ideia de sacerdócio das pessoas, dos leigos, do cristão comum, se perdeu por conta da distinção que a igreja, principalmente a igreja católica, fez entre o clero e o leigo, né? Então havia, de novo, né, foi feita aquela mesma separação lá do Antigo Testamento, onde o sacerdote era a figura religiosa, escolhida por Deus, né, e ele é quem representava o povo diante de Deus, né? Então foi feito novamente essa separação, havia uma necessidade de uma interdição, de um intermédio. E aí a reforma protestante, por meio de Martinho Lutero, mas também de outros reformadores, embora a gente falou aqui das 95 teses de Lutero, a gente passou a música de Lutero, a reforma em si não se fechou em Lutero, né? Não tem a ver apenas com Lutero. Mas a reforma protestante, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente vai ver que a reforma protestante é um movimento que Deus faz no início do século XVI, levantando várias figuras reformadoras que vão reformar a igreja em distintos lugares. Então Lutero é chamado na Alemanha, mas a gente vê Zwinglio sendo levantado na Suíça. A gente vê também Calvino sendo levantado na cidade de Genebra. Então vários outros anabatistas, tantas outras pessoas que participaram em movimentos, que participaram desse movimento da reforma, que aconteceu ali do século XVI. Então um mover de Deus em vários países ali da Europa, para que fosse então trazido essa ideia de uma igreja reformada, sempre se reformando a partir do quê? Da palavra de Deus. E aí enaltecendo esses 5 pilares, né? Somente pelas escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente a Deus a glória. Então a reforma, ela traz não apenas o sacerdócio geral de todos os crentes de volta, trazendo
a responsabilização a todo cristão como sacerdote diante de Deus, mas ela também traz a centralização na palavra de Deus, na graça de Deus, em Cristo Jesus, em Deus a glória, né? E se você tiver a oportunidade, depois dá uma lida ali nas teses de Lutero, vai ficar exposto ali algumas semanas, né, para ver como Lutero estava justamente trazendo essas ideias para a igreja. Então, em 31 de outubro de 1517, eu falei 1516, Lutero então traz as 95 teses lá colocadas na igreja em Wittenberg, né, onde ele fala desse cristão. E aí, num dos seus livros, que ele escreve em 1520, ele diz o seguinte: a alma crente, por seu compromisso de confiar em Cristo, livra-se do pecado, do temor da morte, do inferno, e se reveste com justiça eterna, com vida, com salvação ao seu esposo. De posse, então, dessa primogenitura, dessas honras e dessa dignidade, Cristo divide, então, os cristãos para que, por meio da fé, eles também possam ser reis e sacerdotes com Cristo, como diz em 1 Pedro 2,9. Somos sacerdotes, isto é, mais do que ser rei, porque o sacerdote nos torna dignos diante de Deus para rogar para ou por outras pessoas. Então a verdade que eu gostaria de trazer, uma verdade bíblica, que a reforma nos lembra e que a gente precisa se lembrar também, né? Uma vez que a reforma não ficou apenas no século XVI, mas a ideia é que a reforma ela deve ser uma reforma continuada. A ideia é de que todos nós somos responsabilizados e chamados de sacerdotes e de sacerdotisas diante de Deus, né? Isso foi dito lá no Congresso, pelo jeito, né? A ideia de que todos têm o dom, todos possuem o seu dom, e a igreja funciona nessa multiforme graça de Deus, onde Deus distribui os dons para a sua comunidade, e essa igreja funciona de uma forma uníssona, de forma uniforme, trabalhando para a glória de Deus. E aí eu gostaria de trazer algumas verdades, rapidamente, do que esse sacerdócio implica para a gente. Primeiro, implica numa dimensão comunitária. Isso porque quando a gente vê aqui o texto de 1 Pedro 2,9, a gente vai ver que o Pedro está sempre se utilizando da primeira pessoa do plural e da primeira pessoa, vós, e da segunda pessoa do plural, nós e vós. Quase que o português foi embora, né? Então, trazendo justamente essa dimensão comunitária. Deus nos constituiu como sacerdote. Vós sois sacerdócio real. Assim a gente entende que o sacerdócio possui primeiro uma dimensão comunitária. Deus nos faz sacerdotes uns dos outros. Isso implica, então, que assim como o sacerdote, lá no Antigo Testamento, precisava se colocar entre o homem e Deus, nós, como sacerdotes uns dos outros, precisamos também colocar no lugar ou no espaço de justamente de intercessão entre uns e outros. E essa verdade da coletividade da igreja, né, do sacerdócio real, do sacerdócio coletivo, do sacerdócio comunitário, é uma verdade que a gente vê nas Escrituras, né? Quando o próprio Jesus ensina a orar o Pai nosso, o pão nosso. Quando Paulo escreve suas cartas, dizendo, olha, nós da igreja de tal, nós somos servos de Cristo. Então a gente vê que essa ideia de sacerdócio comunitário é uma ideia bíblica, uma ideia que nos coloca num espaço de comunhão, num espaço de intercessão e num espaço de solidariedade. A gente viu isso, né? Cristo é o sumo sacerdote solidário, que se solidarizou conosco, se fazendo humano, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas mazelas, para poder interceder diante de Deus, nos representar diante de Deus. Assim como os sacerdotes, a imagem de Cristo Jesus, nós também somos chamados para vivermos em comunhão, solidariedade e intercessão uns com os outros. Outra dimensão importante desse sacerdócio que Deus nos chama é a dimensão individual.
de cada cristão, o fato de cada cristão ser um sacerdote diante de Deus, é a fé que nós iremos prestar diante de Deus no fim dos tempos. Cada um há de prestar diante de Deus como viveu a sua fé, como particularmente administrou os dons e aquilo que Deus concedeu individualmente, particularmente para você. Por isso, nessa dimensão individual, aqui é chamado de um povo santo, um sacerdote santo. Lá no Antigo Testamento, dos pré-requisitos ou da exclusividade de um sacerdote é que ele precisava se resguardar em santidade, uma vez que ele levava ali sobre si a representação de todo um povo. Assim Jesus também, né? Quando ele vai diante ali de Deus como sumo sacerdote, ele se faz pecado por nós, toma o nosso pecado para que a gente fosse chamado de justos e santos. E por isso uma dimensão importante dessa dimensão individual é justamente a ideia de uma santificação diante de Deus, uma vida exclusiva diante de Deus. E quando a gente fala de santificação, a santificação bíblica, ela não é apenas moral, é um aspecto da santidade. Um aspecto da santidade que a gente gosta de falar é a santidade moral, é a ética diante de Deus, é a vida que nós levamos perante Deus. Mas o sacerdote, quando algo era santificado por Deus, aquele algo era separado para uso exclusivo de Deus. Então, se uma veste era santificada, ela era usada apenas para aquele propósito. A santidade bíblica é isso, é dizer o seguinte: olha, isso que está sendo santificado, está sendo separado para um propósito específico, que é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado. Então, ao dizer que nós fomos santificados, o que nós aprendemos é que nós somos propriedade, como diz o texto de 1 Pedro, propriedade exclusiva de Deus. Toda a nossa vida, assim se constrói a partir dessa verdade: nós somos de Deus. E se somos de Deus, a nossa fala é de Deus, a nossa vida é de Deus, as nossas ações são de Deus, o nosso relacionamento é de Deus, as nossas finanças são de Deus, não há nada que não seja de Deus. O sacerdócio real de todos os crentes traz essa verdade: nós somos e fomos separados, exclusivos, propriedades exclusivas de Deus. E por fim, o sacerdócio real nos traz também a dimensão missional, uma vez que todo sacrifício possui um objetivo, seja para o perdão, para a expiação, para a pacificação, né? Então, quando o sacerdote oferecia um sacrifício, havia também um propósito para aquele sacrifício. E aí, como sacerdotes, nós vivemos essa dimensão de viver a missão de Deus. O texto de 1 Pedro 2:9 diz que nós somos sacerdotes real, ou nós somos chamados de sacerdócio real para quê? A fim de quê? A fim de. Aí traz então a finalidade. Por que nós fomos separados por Deus? Por que eu e você somos sacerdotes diante de Deus? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos sacerdotes para representar os homens diante de Deus, a fim de apresentarmos Cristo, a fim de apresentarmos o Evangelho de Deus, a fim de que somente a glória seja de Deus, a fim de que as trevas se dissipem diante da luz de Cristo. É por isso que nós somos sacerdotes, para que a nossa vida justamente possa resplandecer essa luz de Cristo. E aí então a dimensão missional é a dimensão da proclamação, do testemunho. De 2 Timóteo 4:2, que diz: pregue insta a tempo, insta a fora de tempo. Do texto de 1 Coríntios 9:27, que diz antes, Paulo dizendo: eu subjugo o meu corpo à escravidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser envergonhado ou reprovado diante de Deus.
Um sacerdote poderia ser reprovado diante de Deus se ele não estivesse dentro dos requisitos. Claro que Cristo se fez como grande sumo sacerdote, a fim de que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Como então nós podemos experimentar, viver o sacerdócio de Deus nessas 3 dimensões que nós apresentamos aqui nessa noite? Dimensão comunitária. Como nós podemos viver a fé sendo sacerdotes uns dos outros? Em comunhão, em solidariedade e intercessão. É assim que o sacerdócio funciona, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que se coloca na brecha diante do outro, que é incapaz de ver o sofrimento alheio do irmão sem se compadecer, sem dobrar o seu joelho, sem lembrar do sofrimento do outro. Isso é uma igreja que se coloca como sacerdócio diante de Deus, na sua dimensão individual, de pessoas que se responsabilizam e sabem que vão prestar conta diante de Deus da sua vida. A gente não vive uma santidade simplesmente para que o outro veja. A nossa santidade tem a ver com o tipo de árvore que somos, porque uma boa árvore, ela necessariamente vai dar bons frutos. Quem está plantado, arraigado, colocado em Cristo Jesus, só pode dar bons frutos. O fruto natural só pode ser a santidade. Outro fruto é justamente fruto que não provém de uma árvore que está enraizada em Cristo Jesus. E na dimensão missional, nós fomos chamados para apresentar Cristo apenas diante de um púlpito? Não. Apresentar Cristo como sacerdote ou sacerdotisa de Deus não tem a ver com a proclamação apenas falada, mas com a proclamação e o testemunho que também é vivido. Uma vez que somos sacerdotes diante de Deus, somos sacerdotes quando limpamos uma casa, como diarista, somos sacerdote como gari, somos sacerdote como empresário, somos sacerdote como advogado, somos sacerdote como militar. Seja lá onde Deus tem te colocado, ali você é sacerdote e sacerdotisa de Deus, a fim de proclamar Cristo Jesus, a fim de que as trevas se dissipem, a maravilhosa luz de Cristo Jesus possa resplandecer. Como então cada um dessas pessoas, nós podemos apresentar o evangelho nesses lugares? Como que a gente mostra o sacerdócio real de Cristo nesses lugares? Percebe que muito pouco do movimento da igreja acontece dentro da comunidade. A comunidade é 2 horas de um período de uma semana inteira, 1h30 talvez, de uma semana inteira. O sacerdócio real é vivido no restante da semana. É ali que Cristo também deve ser apresentado. É ali que Cristo também deve ser mostrado, declarado, demonstrado para as pessoas. Por meio da nossa vida, por meio desse sacerdócio, dessa responsabilidade que nós carregamos conosco, aonde quer que nós estejamos. Assim, a faxineira deve trabalhar com alegria, servindo ao empregador como se estivesse servindo a Deus. O juiz deve servir com justiça, sem 2 pesos, sem 2 medidas. O empresário, comerciante, não deve explorar o consumidor e cobrar um preço injusto para enriquecer em cima do outro. O policial não deve usar do poder e da dominação e da violência para poder estar subjugando o outro. O evangelho é anticultura, antipoder, antiganância, a favor da vida. O evangelho de Deus demonstrado pela nossa vida é o evangelho encarnado nas nossas profissões, o evangelho encarnado na nossa família, o evangelho encarnado nas nossas amizades. É aí que nós demonstramos essa verdade. Somos sacerdotes reais de Cristo Jesus. Você é sacerdote e sacerdotisa. Como tem estado
o seu sacerdócio diante de Deus na sua vida. E eu não estou falando de dom dentro de igreja, porque isso é parte do sacerdócio. Mas o sacerdócio que Deus nos chama é muito maior do que isso. E aí cabe 3 perguntas, então, para a gente refletir nessa noite. O que eu posso fazer como sacerdote de Cristo para ajustar a dimensão comunitária da minha vida? O que tem me faltado dentro da igreja? O que tem me faltado como corpo de Cristo? Eu tenho vivido a comunhão expressa do corpo? Eu tenho vivido de uma forma solidária, ou eu penso apenas em mim, apenas no evangelho que beneficia a minha alma? Eu tenho intercedido, as minhas orações têm sido apenas pelo que eu quero, por aquilo que eu suplico a Deus, ou eu tenho se colocado na brecha de Deus e orado por aqueles que precisam, que estão ao meu redor, aquele que está doente, aquele que está passando por uma dificuldade financeira, aquele que não conhece a Cristo. Como tem estado a dimensão comunitária do seu sacerdócio, do meu sacerdócio? Como tem estado a dimensão do sacerdócio na dimensão individual da nossa vida? Como a gente tem administrado a nossa vida particular diante de Deus, a nossa santidade, a vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de contemplação, de meditação, das disciplinas espirituais, de uma ética cristã, de uma moralidade cristã. Como tem estado essa dimensão da sua vida? Como tem estado? O que nós precisamos abrir mão na dimensão particular da nossa existência por conta de Cristo? O que, se nós abríssemos mão hoje, nos levaria para mais próximo de Deus, na nossa dimensão particular? O que nós precisamos largar por Jesus? E na dimensão missional, como nós temos desempenhado o sacerdócio de Cristo, tanto na proclamação a partir da igreja, mas indo para fora, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, como que Cristo se faz presente por meio do nosso sacerdócio? Maridos, vocês têm sido o sacerdote que a Bíblia diz lá em Efésios 5, que são representantes do próprio Cristo dentro de casa, que vão apresentar suas esposas como mulheres imaculadas diante de Deus. Mulheres, vocês têm vivido o sacerdócio esperado em Efésios 5. Filhos, como tem estado a sua vida diante de Deus, de obediência aos pais? Percebe que o sacerdócio não tem a ver apenas com a nossa vida dentro da comunidade, é algo muito maior. Eu finalizo então essa mensagem justamente com essas 3 perguntas. O que eu poderia, ou como nós poderíamos mudar, melhorar, colocar diante de Deus a nossa dimensão comunitária, particular e missional do sacerdócio que Deus tem nos chamado? Vocês são sacerdotes de Deus e sacerdotisas de Deus, povo chamado por Deus. O que a gente precisa é se apegar a essa verdade e viver essa verdade. Está nas Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus. A reforma nos lembra disso. Mas a gente precisa não apenas conhecer a verdade, mas viver a verdade. Pai, eu quero colocar nossa vida diante do Senhor. Quero colocar, Jesus, Pai, essa palavra foi ministrada, a Tua palavra, Pai. Quero Te agradecer pelas irmãs que participaram desse congresso. Certeza que lá elas receberam a palavra do Senhor, foram fortalecidas. Que essa força, Pai, seja contínua e possa fazer com que haja de fato a mudança e ressignificação, ó Deus, Pai, na vida particular, no ministério dessas mulheres. Quero orar, Jesus, por cada pessoa que está aqui, aqueles que já estão na igreja há tanto tempo, aqueles que começaram talvez ontem a sua caminhada contigo. Todos estamos na mesma caminhada. Todos estamos no mesmo rumo, e o Senhor abraça a todos, chamando-nos, ó Deus, de sacerdotes e sacerdotisa, e nos convidando a uma vida, Pai, a uma vida contigo,
a uma vida com responsabilidade, a uma vida, ó Deus Pai, que nós vivemos em comunidade, uma vida que nós vivemos em santidade e uma vida que nós proclamamos a Tua verdade, ó Pai. Essa, Pai, é a minha oração, no Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, né? Tenha uma boa semana. Novamente essa família linda aí, muito obrigado aí pela visita. Vocês são sempre bem-vindos aqui conosco. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe cada irmão, cada irmã.